Disciplina. Quero, mas não consigo. Por quê? Uma explicação que você nunca ouviu. É isso que eu vou propor aqui nesse vídeo para você. Já de antemão, quero te mostrar um livro. Este livro aqui é o livro do Jung, chamado Tipos Psicológicos. Tá? Nesse livro, ele vai direto ao ponto do metade para frente, mas antes ele faz toda uma explicação, né, do que embasada, muito bem embasada sobre o passado de tipos psicológicos, por que ele propõe 8 tipos e não 28 ou 2 ou infinitos, e por que ele criou isso aqui. E aqui está a resposta que você está procurando. Então, assim, o primeiro argumento que eu coloco para você é o seguinte: existe uma distorção da realidade quando nós observamos na internet pessoas falando sobre disciplina. As pessoas que mais amam disciplina no formato mais anatômico possível, né, a mais direto possível, de ter uma vida extremamente regrada, acordar tal hora, fazer isso, acordar cedo, aproveitar o máximo de tempo, o tempo de lazer já chama tempo de qualidade, e aí eu vou dormir o mínimo possível, ou o exato possível, para eu poder ter a maior otimização da minha vida. É um tipo psicológico específico, que não é muito comum, não é muito raro. E são essas pessoas que amam tanto que vêm falar na internet sobre disciplina. Então você tem contato com essas pessoas, você acredita que você precisa seguir esse caminho, porque esse caminho é provado por essas pessoas que é o caminho mais eficaz para você ter a melhor vida possível, principalmente quando é embasado na ciência, certo? Acontece que é o seguinte: dentro dessa linha você tem diversos tipos psicológicos e eles mudam completamente a forma que você vê o mundo. Então, por exemplo, você tem as pessoas que são introvertidas e as pessoas que são extrovertidas. É assim que a gente divide 4 tipos de um lado, 4 tipos de outro. Isso já faz completamente a diferença no quesito disciplina. E aí você tem 4 variações. Você tem a pessoa que é mais lógica, né? A pessoa que é mais sentimental, a pessoa que é mais sensorial e a pessoa que é mais intuitiva. E você não consegue aplicar o mesmo tipo de disciplina para as 4 diferenciações, que se tornam 8 se a gente falar de introversão ou extroversão. Para não deixar esse vídeo muito técnico, eu vou tentar simplificar o máximo possível este grande livro do Jung, toda a sua obra que está aqui atrás, onde ele vai falar sobre isso muitas outras vezes, mas eu quero que você entenda que quando você está vendo, por exemplo, eu vou citar nomes, quando você está vendo Wesley da Lanugari, o tipo psicológico dele é claramente lógico, né, com a sua função principal, e uma função auxiliar de sensação, que é o sensorial. Em algum momento, provavelmente o sensorial estava em primeiro lugar, porque eu conheço um pouco, né, que eu já vi os vídeos que ele já comentou, que ele gostava muito de festa, bebida, ele tem tatuagem, ele gosta dessas experiências sensoriais. E muito ligado, e ele também muito ligado à faculdade, tem esse lado muito lógico, muito acadêmico, que acabou se sobressaindo ao longo do tempo, e ele fez essa substituição. E ele tem muito provável que ele tenha uma tendência extrovertida. Não é tão fácil você catalogar as pessoas porque você precisa conhecê-las a fundo, mas a extroversão não envolve questão de experiências somente necessariamente. É muito mais sobre o mundo, é muito mais sobre como, se você quer enxergar o mundo lá fora ou o mundo aqui dentro, porque a nossa mente se conhece como um mundo por si próprio. Independentemente da questão extroversão e introversão, é importante que ele gosta muito de falar, gosta muito de explicar as questões, gosta muito de impor o seu ponto de vista. Ele é muito categórico quando ele não quer nem conversa sobre o que não é o dito científico. Eu coloco entre aspas porque na psicologia, a psicologia ela é um tema que ela é um meio campo muito importante entre a ciência teórica do cérebro e, de fato, você teorizar comportamentos psíquicos. Isso fica para outro vídeo também. Voltando ao assunto da disciplina, você não consegue aplicar o que o Wesley faz se você não tem o mesmo tipo psicológico dele. Você vai olhar, você vai se inspirar, você vai falar, gente, é isso, eu precisava de alguém, de um pai, né? Muita gente olha esses exemplos como um pai que nunca deu uma direção, e você começa a fazer e de repente você se sente extremamente extenuado, é muito difícil, você pode fazer por um tempo, você pode fazer na sua mente e não conseguir executar, e isso é a disciplina. Eu quero, mas eu não consigo. E por que eu não consigo? Eu sou preguiçoso, sou vagabundo. Aí você entra na história da motivação, do macaco, do gorila, do suco,
e você vai para outra linha, daí você acha um coach, por exemplo, um cara que era coach de natação, um cara extremamente disciplinado, aí você vai por outro lado, um cara que é fisiculturista. E, gente, esses tipos são tipos psicológicos muito próximos entre eles. Eles são tipos muito específicos e próximos, muito competitivos, mente de atleta, todos eles. Então, se você não tem esse tipo psicológico que formou a tua personalidade desde o início da sua geração, da sua infância, da sua adolescência, você não consegue simplesmente negar toda a sua essência humana, todos os seus lados positivos e negativos e simplesmente se transformar, tá? Traumas podem ajudar, experiências específicas podem ajudar, principalmente experiências transcendentais, que o Jung gosta muito de falar, mas em específico você não consegue modificar completamente a sua vida e falar assim, agora eu vou tomar banho às 5 da manhã e vou fazer isso, isso, isso. Você precisa se adaptar, tá? Se adaptar de acordo com o seu tipo psicológico. Você precisa aceitar que existem tipos psicológicos que são menos disciplinados e outros que são mais. E que você não precisa perder a vida, você não vai perder as chances da vida necessariamente. É claro que existem questões que vão privilegiar pessoas mais disciplinadas, mais ambiciosas, mais competitivas, mais diretas, né? E outras coisas vão privilegiar outros tipos psicológicos. Por isso que é importante você estar no seu ambiente, no seu habitat natural. É lá que você vai vencer. É se conhecendo e, obviamente, se adaptando. Se você é uma pessoa extremamente sem uma disciplina, sem um mínimo de regra, um mínimo de ordem, você vai precisar reequilibrar-se para que você possa encontrar um caminho mais saudável, menos disfuncional, mais natural. Mas isso não quer dizer que você vai viver aquele estilo de vida. Você só vai dar uma equilibrada para ele não prejudicar os teus outros talentos. Inclusive isso é basicamente o tema do livro Descubra Seus Pontos Fortes, que eu já fiz aqui vários vídeos sobre. Pois bem, então eu vou te dar dicas práticas agora de acordo com os tipos psicológicos, tá? A primeira coisa que você precisa entender, de acordo, né, com esse livro aqui, eu recomendo a leitura, mas é uma leitura difícil. Então, se você quiser ler e você não tiver uma compreensão, talvez você ache muito chato, aí você pode ir lá na parte final e ele é difícil de compreender, a escrita não é tão fácil, você precisa ter uma bagagem. E não é a mesma coisa do MBTI, se caso alguém esteja perguntando. O MBTI é uma criação em cima dos tipos psicológicos que acaba estragando um pouquinho, acaba pecando pelo excesso, e podemos falar nisso num outro vídeo. Inclusive, os vídeos que você gostar de assuntos, coloque aqui embaixo nos comentários para que eu saiba o que eu possa gravar para vocês, que seja do interesse de vocês. Pois bem, tipos psicológicos. A extroversão, ela é focada no ambiente, no mundo externo. Tá? Isso não necessariamente quer dizer festas, conversas, não necessariamente. Você pode ter um médico que ama pessoas, ama tratar pessoas e gosta de estar envolvido com as questões do mundo, de resolver problemas do mundo, inclusive criando um medicamento. E você pode ter um mesmo médico introvertido, que ele vive o mundo das ideias, o mundo interno, porque a psique, a mente humana se entende por um mundo por si próprio. Então, você vai ter alguém olhando muito mais para a questão teórica, para a questão mais neuroquímica, para a questão química das coisas, para tentar investigar e criar um remédio. Ou seja, você pode ter dois profissionais de personalidades diferentes fazendo a mesma coisa, só que com motivos diferentes. E essa pessoa também pode adorar atender pacientes e curar elas, mas por outro motivo, por motivo de entender a doença, de teoricamente lutar contra a doença da forma mais detalhista possível. E isso faz toda a diferença. Então essa é a diferença basicamente de extroversão e introversão de forma bem direta. Aí a gente tem a questão do lógico, né? Se você é uma pessoa lógica, a maioria das pessoas talvez ache que é lógica, mas não é lógica de verdade, não é a sua função primária. Né? Se você separar, são 4. A função principal, a auxiliar, a terceira que ela transita, e a quarta que de fato é inferior, que é diametralmente oposta à primeira. Então, se você é uma pessoa muito lógica, você vai ter a tua função inferior na questão de emoção. Inclusive, na questão da emoção, teve um vídeo que fizeram de análise do Wesley, onde ele discutiu com a pessoa, de fato, porque ela estava quebrando ali uma linha de ideia teórica e dizendo por que o Wesley estava errado. Então, ele perdeu a linha na questão emocional, que é o fraco dele justamente, que é uma pessoa que é um ponto fraco que você pode
explorar se você conhecer muito bem a questão dos tipos psicológicos. E ali ele demonstrou bastante disso para mim. Se você é uma pessoa sentimental, você vai ter a questão lógica como função inferior. Então, assim, como que a maior dificuldade das pessoas com disciplina são pessoas que são muito caóticas, que têm o seu valor, um valor de criatividade, um valor de criação, de liberdade, só que são pessoas que normalmente podem ser emocionais, podem ser sensoriais como principal e ter uma função secundária voltado para a emoção, né, sensorial e emoção, por exemplo, dificulta, ou quando você é uma pessoa intuitiva, isso vai atrapalhar também, porque você vai seguir muitas vezes a intuição, se a tua função lógica for uma terciária, por exemplo. Então, não adianta você tentar copiar alguém que tem uma função clássica lógica, que ama a rotina, ama a estrutura, ama e distorce tudo ao redor para que tudo se encaixe no lugar dela. E isso prejudica ela em muitas maneiras, mas ajuda ela em muitas outras. E o mundo pode privilegiar algumas pessoas, privilegiar outras também em outras áreas. Um artista, muitas vezes, se ele fosse extremamente lógico, não faria as músicas que faz, não faria a arte que faz, enfim. Então, você precisa entender isso. Qual é o seu tipo psicológico? Tá? É isso que você precisa entender. A primeira coisa, eu sou mais lógico, eu sou mais emocional, não tem nenhum problema em ser mais emocional, tá? Em utilizar as emoções para você guiar a sua vida, que né, você guia a sua vida baseado em uma função principal, né? Não quer dizer que você não use as outras, mas é a sua função principal que você recorre. Ou você é mais sensorial, ou seja, mais das sensações, sejam externas ou internas. O mais comum numa amostra da população é você ser do tipo sensorial introvertido, que são pessoas que têm uma dificuldade maior de mudar de rotina, porque elas consultam as sensações já gravadas no mundo interno para tomar decisões no mundo externo. Então, vou dar um exemplo bobo. Você está seguindo uma carreira e aí, de repente, você começa a observar que existe uma carreira que você acha que possa talvez ser melhor. Então, você consulta como sensorial que você vai consultar as suas experiências anteriores e esse processo vai ser um processo longo, onde você vai construindo sensações para que então você chegue e fale, mudei de ideia. Sendo que outros tipos psicológicos tomariam decisões de formas muito diferentes. O lógico tem uma decisão diferente do intuitivo e também do emocional, entendeu? Então, é preciso entender qual é o teu tipo psicológico primário. Isso é muito importante. Então, o mais comum é o sensação, né, que eu chamo de sensorial introvertido. O sensorial extrovertido tem um problema também que ele se entretém muito com o mundo. Então você está querendo sempre, eu quero viajar ao mundo, eu quero usar substâncias diferentes, eu quero experimentar, eu quero estar com pessoas, eu quero ter essas sensações, tudo que me traz experiências. Isso me atrai muito. Pessoas muito fechadas, que são muito isoladas, tem um lado mais introvertido, por exemplo, emocional, né, que teve abalos externos e acaba se fechando para si mesmo, vai ter uma dificuldade de realizar essa disciplina porque ela não está utilizando a emoção. Então, a tua função primária, você precisa trazer ela com você. Essa é a chave. E aqui para fechar esse vídeo, você precisa trazer a tua função primária para dentro. Ou seja, se você é uma pessoa mais emocional, não tente negar a emoção. Tente trazer ela para próximo de você. Como que eu posso usar a minha emoção para ser mais disciplinado? É incrível, pode parecer bobo o que eu estou falando, mas essa é a chave da questão. Como que eu posso ser mais lógico para ser disciplinado? No caso lógico. Como que eu posso ser mais intuitivo para ser mais disciplinado? Como que eu posso ser mais sensorial para ser mais disciplinado? Isso é a chave da sua disciplina. É isso que você provavelmente nunca ouviu falar, que eu estou te falando aqui agora, baseado na psicologia profunda de Carl Gustav Jung. Se você deseja fazer terapia, eu tenho uma clínica, né, uma plataforma de terapia com mais de 20 mil sessões já realizadas pelos nossos profissionais, chama pdsaude.com.br. Nós temos alguns valores sociais neste mês. Aproveite, vou deixar aqui o link na bio aqui nos comentários e né, quem sabe isso possa te ajudar bastante também em determinado momento que você esteja vivendo. Se você gostou, deixa o like, deixa se inscrever aí, muitas vezes a gente esquece, que é importante para ter esse feedback de vocês. E espero ter ajudado vocês. Querem saber mais desse assunto, a gente fala mais para frente. Até os próximos vídeos.